Bem-vindo aos Nativos Digitais, o programa de média da RTP2. É a seguir ao Mundial de Futebol a grande aposta internacional deste ano da comunicação social portuguesa, as eleições no Brasil. Os Nativos Digitais foram perceber o porquê deste investimento. Muitas das notícias geradas por todo este aparato mediático irão terminar nos agregadores de notícias. O que são, como funcionam e estarão os agregadores a tornar-nos estúpidos? É o que iremos tentar descodificar mais à frente. Os média internacionais têm estado de olhos postos nas eleições brasileiras e a comunicação social portuguesa não é exceção. Por cá multiplicaram-se os dossiês temáticos, os diretos das televisões e os enviados especiais com direito a figurar nas primeiras páginas da imprensa. Uma atenção mediática, provavelmente sem paralelo noutros sufrágios semelhantes. Por essa razão importou saber, ainda antes da primeira volta, o que mudou neste Brasil de 2010 que justifique tão ampla atenção dos média. O Brasil este ano vai ultrapassar a Espanha como oitava potência económica mundial. Só para termos uma ideia o que é que isto significa, significa que entre 2003, quando o Lula toma posse, e hoje, em que o Lula está prestes a ir embora, o Brasil sobe do 15º para o 8º lugar, em termos das grandes economias mundiais. A questão é que o Brasil hoje é uma coisa muito presente nas nossas vidas, não é? É presente pela PT que negocia, que faz um dos maiores negócios do país, é presente pela quantidade de brasileiros que temos em Portugal, é presente pela quantidade de investidores que temos para o Brasil. Já tivemos um primeiro-ministro que dizia Brasil, Brasil, Brasil. Às vezes os jornalistas são arrastados uns pelos outros. Por exemplo, o Jornal Público teve um empenho muito forte nestas eleições, com muita antecedência, e isso acaba, por sendo ele um jornal também que é muito lido por jornalistas, por arrastar por contingências. As coisas são mesmo assim. Eu não sei se os portugueses sabem bem quem é Lula, quem é Dilma, não sei, honestamente. Mas para uma estação que é líder, como é a TVI, era fundamental estar nestas eleições. Neste momento o Brasil é das grandes potências mundiais, está com uma economia a subir e a crescer de uma forma absolutamente fantástica. Nós que queremos dar a melhor informação tínhamos mesmo que estar nestas eleições do Brasil. Ao mesmo tempo, eu acho que há aqui, se calhar, um fator psicológico. Eu só posso arriscar dizer isto, que é o Brasil, apesar de tudo, tem tido nos últimos tempos um lado mais sorridente da vida, nomeadamente na questão económica, e eu parece-me que pode haver daí alguma vontade de, num país que se encontra como nós, mergulhados numa crise complicadíssima, de olhar para alguém que nos é próximo e que nos traz algumas boas notícias. Seja na imprensa, rádio ou televisão, ninguém quer ficar para trás na corrida pela melhor cobertura. Todos querem estar em cima do acontecimento e, mesmo com a diferença horária, ser os primeiros a anunciar quem se segue no Palácio do Planalto ou até se existiria uma segunda volta, como se veio a confirmar. Nas redações desenhavam-se as estratégias que conjugam os recursos e o tempo disponíveis para atingir a meta derradeira, as audiências. Nós temos 2 enviados especiais ao Brasil. Um deles já está há mais tempo e, portanto, tem circulado entre várias cidades brasileiras, está a contar os últimos dias de campanha e está também a contar o que mudou no Brasil nestes últimos anos, nos anos de Lula, digamos assim, e está também no Brasil o nosso diretor adjunto, que apresenta aqui o programa da manhã, Ricardo Alexandre. Ele vai conduzir várias emissões especiais a partir do Brasil. No domingo, o programa que temos aqui, muito ligado à atualidade internacional, que se chama Visão Global, ao meio-dia. Teremos um especial de eleições brasileiras na noite eleitoral, a partir das 11 da noite. E depois, toda a manhã de segunda-feira, iremos acompanhar aquilo que está a mudar no Brasil. Neste caso em particular, a TVI fez um investimento muito grande. Enviamos 2 jornalistas, um para Rio de Janeiro e outro para São Paulo. A jornalista que está no Rio de Janeiro depois irá acompanhar a candidata Dilma em Brasília. Portanto, temos 2 correspondentes. Estamos com especiais no Jornal Nacional, em que, para além das peças dos nossos enviados, envolvemos toda a redação da TVI, a sociedade, a política, a economia, a fazer peças relacionadas com os brasileiros em Portugal e mesmo o desporto, porque fizemos uma peça sobre os futebolistas brasileiros que estão cá. Nós gostaríamos que tudo o que fosse importante a passar nas eleições brasileiras passasse pela TSF. Para isso, o que é que nós fizemos? Nós tivemos um repórter destacado durante 3 semanas no Brasil, trouxe do Brasil a imagem do Brasil global, na perspectiva de que Brasil deixa o Lula, que Brasil vai ser herdado pelo próximo presidente. Isto deu aso à criação de um conjunto daquilo que nós chamamos internamente de janelas, ou seja, reportagens com uma duração variável entre 2 a 4 minutos, que foram passando ao longo das 2 semanas que antecederam as eleições diariamente na TSF. Às rádios já não basta anunciar a notícia, têm de a mostrar.
E para os jornais é obrigatória a atualização em permanência do online, com fotografias, vídeo e sons, o que em tempos de crise deixa um enorme desafio de gestão às empresas de média. É por isso que, para grandes grupos, a reunião de sinergias impera. Nós temos já um blog para acompanhar as eleições no Brasil. O nosso primeiro enviado, digamos assim, está já a fornecer algum material e esse blog também vai ser complementado com a informação que colocamos a partir das nossas redações daqui de Portugal. E seguramente, quer na noite eleitoral, quer depois na próxima semana, ele será preenchido com esses olhares que os nossos repórteres nos vão trazer. Criámos um enviado especial que está no Brasil há uma semana. Esse enviado especial é um enviado especial não só do DN, mas do grupo. Está a fazer trabalhos especiais para o DN e para o JN e também para as revistas dos dois jornais, neste caso concreto a revista de sábado, Notícias Magazine. Além disso, temos uma crónica diária do nosso repórter especial, chamemos assim, do Ferreira Fernandes, que além daquela crónica diária que faz na última página do Diário Notícias, está a escrever uma crónica diária também só e apenas sobre Brasil e eleições brasileiras. O nosso correspondente do Brasil é um correspondente que pertence à rádio e à televisão. O João Pacheco de Miranda, portanto, fará trabalho quer para a rádio, quer para a televisão, e aí, digamos assim, que será o mesmo correspondente habitual. Só que o volume de trabalho é tão grande que sentimos a necessidade de o acompanhar através de 2 enviados especiais. Em tempo de contenção orçamental, nem todos os meios conseguem ter enviados especiais. Por isso, a agência Lusa tem um papel fundamental no complemento do menu informativo de quem é forçado a permanecer deste lado do Atlântico. E aquilo que nós temos para oferecer aos nossos clientes é, apesar de tudo, uma rede estável de correspondentes no Rio de Janeiro, no São Paulo e em Brasília, que permitem alimentar diariamente o fluxo de notícias com matérias para alimentar os jornais. Ao mesmo tempo, temos tentado, numa estratégia que já vem um bocadinho de trás na agência, de proporcionar outros suportes. Nós fornecemos, obviamente, fotografia e fornecemos cada vez mais vídeos. Os nossos correspondentes, cada um deles recebeu formação aqui na sede, para poder fazer pequenas reportagens, pequenas entrevistas de vídeo que ajudam, não tanto as televisões neste caso, que nos utilizam mais em situações de crise ou em situações em que a notícia é forte, mas os sites e a internet, que também são cada vez mais um meio de consulta das pessoas, e é para eles que a gente trabalha o formato vídeo essencialmente. Olhando para o mapa da cobertura mediática nacional, percebe-se que a eleição do sucessor de Lula envolveu um investimento transversal em todas as redações. Enviados especiais, parcerias com meios de comunicação locais, correspondentes e abordagens multimédia são 4 variáveis de uma equação que faz destas as eleições brasileiras com maior atenção de sempre pelos média portugueses. A nuvem é esta semana construída com as palavras que compuseram os artigos sobre as eleições brasileiras, publicados nos diários generalistas portugueses a 5 dias da segunda volta das presidenciais. O nome dos 2 candidatos e respectivos partidos são as palavras mais comuns, com uma pequena vantagem para José Serra sobre Dilma Rousseff. O ainda presidente Lula da Silva é, claro, também um assunto popular. Curioso é um nome que surge por entre a nuvem: Collor, o antigo presidente saído em desgraça, cujo legado na economia tem sido reabilitado por alguns analistas. Também a grande surpresa da primeira volta: Marina Silva. As oscilações nas sondagens, os debates, os ataques, os escândalos e as acusações de corrupção marcavam a atualidade, o que explica 2 nomes: Amaury e Irenice, então alvos de inquéritos. É a campanha para a eleição do próximo presidente do Brasil. São designados como agregadores, mas deverá conhecê-los melhor pelas marcas que lhes dão nome: Google News, IOL, AEIOU ou Sapo. São portais gratuitos que, reunindo informação de múltiplas fontes, estão a mudar a forma como muitos utilizadores se relacionam com a internet e com a informação. São verdadeiros replicadores instantâneos das notícias geradas pelos meios tradicionais. Podemos até personalizar os agregadores de forma a receber apenas novidades relativas às nossas áreas de interesse imediato ou até zona geográfica, o que levanta um problema. Estarão os agregadores a fazer-nos estúpidos? Se nós dermos um passo ainda mais adiante e consumirmos estritamente aquilo que nos interessa em grandes volumes de informação, então nós vamos ficar com uma visão um pouco atrofiada, para dizer pouco, daquilo que se passa. Isto, obviamente, tem consequências
que podem vir a ser gravosas para o exercício da cidadania. Esta é uma realidade que também preocupa quem produz conteúdos e vê nos agregadores uma concorrência desleal capaz de ameaçar o modelo de negócio. As negociações entre os grandes grupos de média internacionais e os agregadores, como a Google News, parecem não sair de um impasse. Na França já existem esforços na busca de alternativas ao gigante americano. Mas a questão pode ser bem mais do que uma simples partilha de custos e receitas neste novo negócio das notícias. Mais que um novo modelo de negócio, poderemos estar perante um novo modelo de notícia. O que é que vai ser o futuro da notícia? Nós hoje temos uma concepção clara daquilo que é notícia. Eu penso que essa concepção está a mudar lentamente. E daqui a 20, 30, 40 anos, talvez as novas gerações não pensem na notícia, não encarem a notícia tal como as nossas gerações a encaram hoje. Em Portugal vendem-se diariamente 59,5 exemplares por cada 1000 habitantes adultos. É praticamente a taxa mais baixa de toda a Europa. Atrás ficam apenas a Bósnia-Herzegovina e a Albânia. A nossa vizinha Espanha, por exemplo, tem uma taxa de 99,2 exemplares por 1000. Mas os campeões europeus da compra e leitura de jornais continuam a ser os países escandinavos: Suécia, Finlândia e Noruega, esta com 538,3 jornais por 1000 habitantes. Significa isto que 1 em cada 2 noruegueses compra diariamente um jornal, enquanto só 1 em cada 20 portugueses o faz. O Senjor, Centro de Formação Profissional para Jornalistas, vai levar a cabo um ateliê de jornalismo na web. O objetivo é dotar os profissionais de meios de comunicação de conhecimentos para o desenvolvimento da profissão num contexto multimédia. A ação de formação dura 100 horas e tem início no mês de novembro. Para mais informações, consulte o site do Senjor. De Rogério Santos chega-nos o livro Do Jornalismo aos Mídia, uma obra que passa em revista alguns dos principais aspectos da história do jornalismo em Portugal, desde os primórdios do meio em Portugal, ainda no século XIX, até à atual era dos novos média. O autor, doutorado em Ciências da Comunicação, faz também uma série de análises de conteúdo a alguns casos de estudo, como a cobertura televisiva dos congressos de partidos políticos. Há ainda espaço para descobrir as tendências e alterações dos média nacionais nos últimos 35 anos. E agora, uma sugestão de leitura. A revista The Atlantic, uma referência no jornalismo americano, está disponível para leitura no seu site oficial. Poderá ler várias reportagens e artigos de opinião, essencialmente sobre política e assuntos internacionais. Pode ainda consultar o arquivo da publicação. A edição de setembro de 2010 foi alvo de grande destaque, graças a uma entrevista de Fidel Castro, onde o líder cubano, segundo a opinião de alguns analistas, declarou a falência do regime cubano. Espreite o arquivo e releia esse e outros conteúdos. Esta semana foram entregues na Suíça os prémios Media Tenor TV, que distinguem os melhores telejornais do mundo. Nesta 10ª edição, o eleito foi o Le Journal, da francesa TF1. Foram analisados pelo júri os principais serviços informativos de televisões de 15 países, nenhum dos quais Portugal. O ano passado, o prémio foi para o Telediário Segunda Edição, da TVE. Nesta edição, a televisão pública espanhola ficou-se pela prata. Nas posições imediatamente inferiores ficaram os suíços da SF1, os alemães da ZDF e o World Service da BBC. Podem ver o Le Journal da TF1, agora considerado o melhor telejornal do mundo, via internet em www.tf1.fr. O vídeo, tal como a fotografia, já há muito que deixou de ser apenas um simples meio de comunicação para se transformar também numa forma de arte, com espaço nos museus de arte contemporânea. O Museu Guggenheim, em Nova Iorque, em colaboração com o YouTube, lançou o concurso YouTube Play, uma bienal de vídeo criativo. O júri escolheu 25 de entre 23 mil candidatos. Os trabalhos premiados foram apresentados em meados do mês de outubro e podem ser vistos no sítio oficial do museu. É tudo por hoje nestes Nativos Digitais. Poderá rever estes e outros conteúdos no sítio da RTP, em faroldeideias.com e na nossa página do Facebook. Até para a semana.